Alma querida, há um ponto específico da sua vida que você evita encarar não por medo, mas por exaustão. Você já pensou demais, sentiu demais, tentou entender demais. E é exatamente aí que o universo sussurra. Olha agora. Não com os olhos de quem espera um sinal externo, mas com a maturidade de quem já percebe que o tempo de sobreviver acabou. Você sente essa tensão no corpo, no peito, no cansaço que vem sem motivo claro? Isso não é ansiedade comum, é energia em transição. Algo grande está sendo rearranjado, e toda rearrumação profunda causa desconforto antes de trazer clareza. Você não está atrasada, nem perdida. Está no exato ponto em que a realidade começa a responder ao que você sustentou em silêncio por muito tempo. Existe uma manifestação muito próxima. Tão próxima que, se você insistir em olhar apenas para o que ainda não se resolveu, pode deixá-la passar despercebida. O universo não grita quando entrega presentes importantes. Ele entrega enquanto você aprende a confiar. Você colocou intenção. Repetidas vezes. Mesmo quando estava cansada. Mesmo quando duvidou de si. E agora algo invisível, porém profundo, está se movimentando a seu favor. Não é sorte. É consequência energética. A alma que chegou até aqui reconhece essa vibração. O gesto simples de aceitar essa mensagem, sem resistência, sem ironia, sem desconfiança, é um acordo silencioso com o novo. Não é sobre provar nada a ninguém. É sobre dizer internamente, eu recebo. E isso muda tudo. Sinto a energia de alguém mais leve do que imagina. Alguém que se cansou de reclamar não porque a dor acabou, mas porque entendeu que a reclamação já não conversa com quem ela está se tornando. Você caiu muitas vezes, sim. Atraiu situações densas, repetitivas, quase como se a vida estivesse insistindo em te testar. Mas a verdade é que você apenas permanecia em uma versão que já não cabia mais. E então algo aconteceu. Nas últimas 24 horas, você soltou algo essencial. Pode não ter sido consciente, pode ter vindo como um suspiro, um cansaço definitivo, um chega dito por dentro. Essa liberação criou uma ruptura real entre o passado sombrio, aquele em que você se abandonava, e o presente que começa a te acolher. Sua nova versão está falando mais alto agora. Ela não implora, não corre atrás, não se explica demais. Ela observa, escolhe, sente e segue. É por isso que tudo parece estranho e, ao mesmo tempo, certo. Confie nesse desconforto. Ele não veio para te paralisar, veio para te alinhar. O que é seu já está em movimento. E você, finalmente, está pronta para sustentar. Foi no último sábado, sim. Um marco silencioso, mas definitivo. Nada explodiu externamente, foi tudo por dentro. Algo que parecia pequeno, repetitivo, quase banal, finalmente perdeu o poder de ser ignorado. Aquele barulho não era apenas som. Era memória acumulada, era desgaste antigo, era materialização de anos engolindo o que te incomodava para manter a paz dos outros. Você percebeu, naquele instante, que já não cabia mais ali. Não no ambiente, não nas conversas, não nas dinâmicas que sugavam sua energia e te devolviam culpa. E o mais importante, você não reagiu como antes. Não explodiu, não se explicou demais, não se diminuiu. Você se posicionou por dentro. E isso muda tudo. Seus mentores espirituais celebraram esse momento. Não com euforia, mas com alívio. Porque eles sabem o quanto você demorou para chegar até aqui. A reação diferente que você teve não foi frieza, foi maturidade. Foi a sua alma adulta assumindo o comando de uma linha do tempo que antes era regida pelo medo de desagradar. Existe uma versão sua que finalmente disse, chega. E não foi dito com raiva, foi dito com lucidez. Essa versão não negocia mais a própria paz para sustentar vínculos baseados em obrigação, lealdade cega ou culpa herdada. Ela entende que amor que exige anulação não é amor, é aprisionamento. Por muito tempo, você acreditou que se escolher seria machucar, que se afastar seria abandono, que impor limites seria egoísmo. Essa crença vinha de uma memória profunda, talvez ancestral, talvez familiar, que te ensinou a amar se sacrificando. E isso te destruiu aos poucos, sem que ninguém percebesse, nem você. Mas naquele sábado, algo quebrou. O barulho que te incomodava há anos não era um erro do universo. Era um chamado insistente para você abrir uma porta que sempre esteve ali. Uma porta que você fechava por medo do que encontraria do outro lado. Liberdade, autonomia, ruptura de padrões. Quando você finalmente parou de fechar essa porta, a energia começou a fluir com força. Você mudou sua frequência.
E quando isso acontece, a realidade não tem escolha a não ser se reorganizar. Agora, atenção, haverá testes sutis. Pessoas estranharão sua postura, tentarão te puxar de volta para a versão que cedia, que explicava, que suportava. Mas você já sentiu a diferença no corpo. A leveza que veio depois da decisão. Isso é confirmação energética. Você não negou amor a ninguém. Você parou de se negar. E esse é o tipo de mudança que não tem volta. A linha do tempo antiga se encerrou ali. A nova já está em movimento. E ela te respeita. Na leitura anterior, quando falei sobre ser babá de adulto, não foi uma metáfora leve. Isso se estende exatamente à mesma alma que está aqui agora. Você carregou responsabilidades emocionais que nunca foram suas. Sustentou pessoas que já tinham idade, consciência e capacidade de se sustentar sozinhas, mas escolheram não fazê-lo porque você estava ali. Sua decisão recente não é só sobre você. Ela cria um efeito dominó. Existe alguém que estava extremamente confortável com a sua presença, com sua disponibilidade, com o cuidado constante que você oferecia sem ser pedido, e, muitas vezes, sem ser reconhecido. Seus guias são claros. Isso precisa mudar. Não como punição, mas como correção de rota. Você entrou, por muito tempo, na energia arquetípica da mãe. Não a mãe amorosa apenas, mas a mãe que resolve, que protege, que antecipa necessidades, que carrega o peso emocional do outro para evitar conflitos. Em alguns casos, isso se manifestou com força em um relacionamento amoroso, marido, parceiro, onde você ocupou um lugar que não era de igualdade, mas de sustentação. Em outros, pode ter sido um irmão, alguém da família, ou até mais de uma figura que sempre precisou de você. E o mais importante, isso não ficou restrito à família. Você levou esse padrão para as amizades. Você aconselhou, acolheu, salvou, escutou, segurou crises que não eram suas. Muitas vezes foi o porto seguro, mas quem era o seu? Essa energia te drenou lentamente. Não porque você é fraca, mas porque amar sem limite cansa a alma. E seus guias nunca quiseram que você se anulasse para ser amada. Eles esperaram pacientemente até você enxergar sozinha. A mudança que você iniciou agora vai causar desconforto em alguém, sim. Mas também vai provocar crescimento. Quando você sai do papel de sustentação, o outro é obrigado a se levantar. E isso é um ato de amor mais elevado do que continuar carregando. Existe uma culpa que ainda tenta sussurrar. Se eu parar, essa pessoa vai sofrer. Mas a verdade é outra. Essa pessoa só não cresceu porque você fez por ela o que ela precisava aprender a fazer sozinha. E o universo não compactua mais com esse desequilíbrio. Por isso essa leitura pede algo muito específico: consciência. Não é sobre cortar com raiva, nem se afastar com dureza. É sobre não assumir mais responsabilidades emocionais que não te pertencem. É sobre deixar o silêncio ensinar. É sobre permitir que o outro sinta o vazio que sempre foi preenchido por você. Quando seus guias dizem que sua decisão vai fazer alguém mudar para melhor, é porque essa mudança já estava atrasada. E você foi a peça final que precisava sair do lugar para que tudo se reorganizasse. Essa fase marca o fim da mulher que cuidava de todos e esquecia de si. E o nascimento da mulher que escolhe relações recíprocas, não dependentes. Se isso tocou em você, confie, ainda mais sendo revelado. E as próximas leituras realmente trarão informações cada vez mais alinhadas com a sua vida. Porque agora você está pronta para ouvir sem se perder de si. Mas não acabou. Pelo contrário. Agora o campo está ainda mais aberto. Enquanto essa leitura se aprofunda, a energia não pesa, ela expande. A mente borbulha porque existe permissão. Permissão para acessar frequências mais altas, mais limpas, mais alinhadas com quem você está se tornando. Isso não acontece sempre. Quando acontece, é porque a alma da outra pessoa está receptiva, sem defesas, sem ironia, sem medo de ouvir. E isso é raro. O que sinto agora é leveza ao transmitir, como se a mensagem fluísse sem obstáculos. Isso indica que você parou de resistir. Quando a resistência cai, a verdade não machuca, ela organiza. Vamos aos sinais que você vem recebendo. Talvez um incômodo na coluna. Talvez uma sensação estranha no estômago. Nada disso aparece para assustar. Aparece para informar. Na linguagem energética, o corpo fala antes da mente compreender. Esses pontos simbolizam sustentação e digestão da vida. A coluna representa como você se mantém no mundo, o quanto carrega, o quanto se curva. O estômago representa o que você aceita, engole, tolera sem digerir.
E o que está acontecendo agora é simples e profundo. Essa postura antiga não comporta mais a nova versão. Não encare isso como algo errado. Não feche esse fluxo tentando ignorar, racionalizar demais ou endurecer. Esse incômodo é semelhante a um corpo que cresceu, mas insiste em usar roupas antigas. Aperta, incomoda, limita, até que você entende que não é defeito, é expansão. Quando você diz que quer mudar de vida, o corpo precisa acompanhar essa decisão. Não dá para sustentar uma nova realidade mantendo ombros caídos, respiração curta, peso acumulado de anos de sobrecarga emocional. A nova versão não entra em um corpo que ainda se apresenta ao mundo como cansado de existir. E aqui vem a mensagem mais clara dessa fase. O corpo está dizendo à mente: vamos. Vamos alinhar. Vamos endireitar. Vamos ocupar espaço sem pedir desculpa. Não é sobre força física. É sobre postura energética. Como você se senta, como respira, como entra nos ambientes, como sustenta seus próprios limites. Pequenas mudanças externas ajudam o corpo a entender que algo novo está sendo chamado para se instalar. Você não está doente. Você está se ajustando. Toda grande mudança pede realinhamento. E quando mente, corpo e energia começam a conversar, surgem esses sinais sutis. Eles são convites, não alertas. Permita. Escute sem medo. Responda com presença. Porque o que está chegando precisa de um corpo que diga: eu aguento sustentar quem me tornei. E você aguenta. Agora, mais do que nunca.